Será que existe reencarnação? Esse é um tema abordado por várias religiões. Não é assim um privilégio do espiritismo, mas esse tema, reencarnação, é um tema que existia nas religiões antigas, no paganismo e em outras vertentes religiosas por aí. Mas, na verdade, será que a reencarnação é uma realidade? Eu sou Heleno Ávila, pastor auxiliar na comunidade evangélica Palavra da Fé em Aracaju. Convido você para esses momentos de reflexão a respeito deste assunto. O que seria reencarnar? Assim, de uma forma simplória, seria que alguém, após a sua morte, tivesse novamente a oportunidade de voltar a ocupar um outro corpo físico. Algumas vertentes religiosas admitem até que os espíritos das pessoas mortas podem oportunamente retornarem até como um animal, ou como uma árvore, enfim. Então, e o que é que você pensa disso? Olha, ao invés de pensarmos nisso, nós precisamos consultar as Escrituras. Este manual não é um manual de religião, mas um manual de sobrevivência espiritual, nos diz claramente que a reencarnação não existe. Ela não é uma realidade disponível para os seres humanos. E por quê? Primeiro, porque desde o princípio Deus proibiu a consulta aos mortos, proibiu este tipo de atividade. E qual era a intenção de Deus ao proibir esse tipo de atividade? Ele proibiu porque os espíritos povoam a terra. Espíritos de toda a categoria que você imagina. Então, essa proibição divina com relação à consulta a mortos, a ensinos de espíritos, elas penetram num terreno escorregadio, porque você nunca saberá exatamente se há um espírito de engano por detrás de doutrinas, de ensinos, de informações que esses espíritos tentam passar a você, tentam passar às pessoas. E essa é uma realidade que existe. Existem espíritos de engano que povoam a terra e que estão interessados em construir doutrinas falsas que vão conduzindo as pessoas em falsidades espirituais. E essas pessoas, enganadas desta forma, ficam acreditando que é possível reencarnar, retornar à Terra. Ou seja, em outras palavras, quando se pensa em reencarnação, está se pensando em diminuir a eficácia da obra de Cristo. Ora, a obra de Cristo em si mesma, ela é suficiente para produzir salvação, regeneração, transformação espiritual. Este propósito foi cumprido por Jesus de uma vez só. Não há necessidade de você fazer aquilo que Jesus já fez. Mas e o que é que sobra para você? Sobra o exercício da sua vontade para que você tenha uma aliança com Cristo, uma aliança com Deus, para completar esse ciclo. No momento em que a vontade de Deus e a sua própria vontade se encontram com o mesmo propósito, então se aperfeiçoou a salvação, a redenção, a regeneração do seu espírito. Você se torna um espírito recriado, mas você não precisa estar passando de corpo em corpo para ir evoluindo, para ir se alterando, para ir melhorando. Essa melhora é proporcionada pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo. Ele proveu isto para a humanidade. A humanidade vai aceitar se quiser. As pessoas têm liberdade de aceitar a Cristo. E o que isso tem a ver com reencarnação? Exatamente isso. A reencarnação é uma espécie de explicação, é uma espécie de argumento criado por espíritos enganosos, visando dar a você mesmo todo o mérito da sua salvação, a sua evolução. Você não evolui porque reencarna, você
Evolui porque você está em aliança com Deus. E Ele provê isto para você, sem precisar você ir buscar esse tipo de argumento ou esse tipo de ensinamento. A palavra de Deus diz em Hebreus 9:27 que depois da morte segue-se o juízo. Ora, a Bíblia não está explicando aqui que o juízo é um fato imediato à morte da pessoa, mas ela está dizendo, o Espírito Santo está dizendo aqui, ensinando a você, que depois da morte humana não existe qualquer outro evento a não ser o julgamento, a não ser a avaliação das nossas obras feitas aqui na Terra. Portanto, eu apenas citei este texto, mas eu poderia citar dezenas de outros textos que dão fundamento ao que eu estou dizendo. Após a morte, segue-se o juízo. Hebreus 9:27. Guarde esse texto, porque ele é um texto importante para combater determinadas doutrinas e ensinos que são baseados em ensinamentos enganosos. Portanto, a encarnação, encerrando esta abordagem, a encarnação ou a reencarnação não existe. Primeiro. Depois, eu diria que se a reencarnação existisse, o próprio Jesus, após a sua ressurreição, ele estaria continuamente morrendo e se reencarnando. Então, se o nosso padrão é Jesus, com ele não aconteceu isto, ele está vivo de uma vez por todas, eternamente, à destra do Pai, aguardando apenas o momento, com a sua autoridade, ele arrebatará a igreja para os momentos seguintes na eternidade. Seja abençoado na prática da palavra.